Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Estaremos lendo do versículo 31 ao 38. O versículo-chave é o 35. Ao mesmo tempo, eu convido a igreja a ficar de pé para que leiamos esse texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 13, em reverência à palavra do nosso Deus. Fiquemos de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Deus de bendita graça e misericórdia, somos prova do teu amor, somos provas da tua graça. E que o amor com que o Senhor nos amou e nos ama, possamos retribuir a ti, amando-nos mutuamente. Assim como o Senhor demonstrou através da tua atitude na cruz, possamos demonstrar também o mesmo amor um pelo outro, doando a nossa própria vida, abrindo mão dos nossos direitos, das nossas vontades, para o bem da tua igreja, para o bem do teu povo, e que o teu povo seja edificado. E que a tua palavra adentre nossos corações, de maneira que desejemos ardentemente viver por ela. Fala aos nossos corações, Pai. Se necessário, incomoda-nos, mas queremos te ouvir. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O Senhor Jesus Cristo está prestes a ser entregue às autoridades judaicas, e ele dá um ensinamento, os últimos ensinamentos antes da sua prisão. O traidor saiu do meio.
eu fico a pensar, porque na Bíblia Sagrada fala de Judas muito pouco. Mas o que fala é o traidor, é aquele que traiu Jesus. E eu fico a pensar que Judas também saiu com os discípulos de Jesus para proclamar as boas novas de salvação. E na ocasião, eles expulsaram demônios, curaram enfermos. Judas estava lá fazendo tudo isso também. Judas estava sempre com os discípulos e na presença de Jesus, e nas missões que Jesus enviava os seus discípulos, ele estava lá também. Mas não cita muitas coisas a respeito dele. Sabemos disso porque o Senhor mostra em vários textos bíblicos que ele designou esses discípulos a irem proclamar as boas novas. Agora Jesus Cristo está prestes a ser traído, a ser entregue às autoridades, e ele dá as últimas instruções, e dentre elas a mais preocupante que eu percebo que Jesus Cristo demonstra a sua preocupação, porque no Evangelho de João não são poucas vezes que ele menciona a respeito do amor do povo de Deus. E sempre ele fala que deseja que nós amemos uns aos outros da mesma medida com que ele nos amou. Que nós imitemos a ele neste amor. Este é o sinal, este é o selo do discipulado. Aqueles que aprenderam com o Mestre. O amor divino não é o amor egoísta, mas um amor altruísta. A mais importante marca na vida de um discípulo do Senhor Jesus é o amor. Este amor, ele é revelado ao mundo através dos nossos frutos. Não estou falando aqui do fruto do Espírito Santo, ainda. Mas os frutos que nós geramos, pessoas que nós influenciamos, pessoas que nós retiramos das trevas. É destes frutos que eu estou mencionando aqui. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo, ainda falando aos seus discípulos, ele diz: não foi vocês que me escolheram. Não pense que você veio aqui hoje simplesmente porque você quis. Não foi. O Senhor falou ao teu coração e te trouxe hoje aqui. Todos que estão aqui esta noite, foi o Senhor que moveu o seu coração para vir aqui. E no texto bíblico de João 15,16, ele diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, foi eu que vos escolhi e os designei, os nomeei para que vocês vão e dêem frutos, frutos bons, frutos que permaneçam. Ou seja, produzam fruto e discipule-os, cuide-os, regue-os, para que permaneça, para que prevaleça. E ele tem uma promessa para nós que obedecemos essa produtividade do fruto. Que promessa é esta no final do versículo? Para que tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Às vezes nós estamos barganhando com Deus, fazendo promessas, né?
Senhor, prometo que se o Senhor fizer isto, eu vou começar a falar do teu amor às pessoas que ainda não te conhecem. É o contrário. Comece a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus e aí você pode pedir o que você quiser. É promessa de Cristo, não é do pastor Mendes. Não é minha. Você pode conferir. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Ele diz, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos nomeeis para que vocês vão e dêem fruto e frutos que permaneçam, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vos conceda. O mundo, ele vê o amor que temos pelo mundo, ele vê o amor que temos por eles, pelos perdidos, porque quando Cristo colocou-se no mundo, ele deixou os céus, veio ao mundo, ele veio com uma finalidade de demonstração de amor. O mesmo amor que Jesus Cristo teve pelo mundo, nós devemos ter. Não para querer as coisas do mundo, não para nos associarmos ao mundo, mas para transformarmos o mundo. O texto mais conhecido da Bíblia é muito claro sobre isto. João 3,16, como é que diz? Porque Deus... É isso mesmo, não estou entendendo muito o que estão falando não, mas é isto. Podemos fazer um coro melhor, não podemos? Quem não conhece João 3,16 decorado aqui? Vai ter que estudar um bocado de vez, porque o crente precisa decorar João 3,16. Né? Como é que diz aí João 3,16? Porque Deus... Está vendo como nós podemos fazer bonito? Todo mundo ouviu. Porque Deus amou o mundo são as pessoas, não é o sistema. O mundo que Deus amou não foi a maneira que as pessoas vivem. O mundo que Deus amou foi o pecador. O mundo que Jesus Cristo deu a vida foi por mim, foi por você, foi por aqueles que estão ainda sem Cristo. E nós precisamos amar à mesma maneira. Nós somos chamados por Cristo para amarmos. Esta é a nossa, é o tema da nossa campanha de missões regionais. Chamados para amar. E amarmos da mesma maneira com que o Senhor nos amou. Sem medida. Sem profundidade limitada, sem altura limitada, é um amor que não se pode medir, é um amor divino. É um amor que não se detém com barreiras. O amor divino, ele supera os obstáculos. Em muitos casos, barreiras quanto a dar e receber amor estão relacionadas ao passado. Seja como criança, seja como adulto dentro do casamento ou dentro da igreja. Se você no passado teve um bom relacionamento, teve uma vida amorosa ou alguém demonstrou amor por você e você convive com isso, você traz isto na sua mente, você retribui. Facilmente você ama. Mas há muitas pessoas que têm feridas, que têm dificuldades de amar. Se retrai, porque já foi ferido um dia. Quantas pessoas nas nossas igrejas estão retraídas, com medo de se relacionar, com medo de se aproximar das pessoas, porque já passou por alguma desventura? São muitos.
E nós não precisamos ficarmos retraídos, porque há alguém que nos amou e nos mandou amar à mesma medida. E quando nós nos retraímos, nós não estamos obedecendo àquele que nos amou sem medida. Sabe por quê? Porque nós ferimos Ele todos os dias. E mesmo assim, Ele não retém o seu amor por nós. Esse meu netinho que vocês veem aqui, bem peralta, eu fico comparando ele com o nosso relacionamento com Deus. Ele tem passado uns dias lá em casa, Samantha está de resguardo lá em casa, já está perto de ir embora, eu sei que vou sentir muita, mas muita falta. E ele é super inteligente. Ele faz algumas coisas premeditadas. Ele ainda não tem 3 anos de idade. E ele gosta de estar dormindo comigo e com Vilma, no mesmo quarto. Eles todos os dias, todas as noites, dormem com a gente. Foi colocada a caminha dele lá no nosso quarto. Mas o primeiro sono dele é na nossa cama. E é que eu pego e coloco na cama dele. Mas ele não é fácil de dormir. Ele quer ficar pulando na cama, ele quer ficar aprontando, e eu pego ele e digo, olha, você vai para a sua cama, eu não quero você mais aqui. E fico demonstrando assim que estou zangado com ele, eu digo, você vai para lá, eu não quero mais saber de você. E ele começa, vovô, me perdoa. Me perdoa, vovô. Eu estou feliz. Aí qual é o avô que aguenta? Aí eu pego e boto ele na cama. Prometo que vou me aquietar. Demora pouco, ele está tirando minhas mãos. Começa a ficar solto. E volta a pular de novo na cama. Pego ele de volta e boto lá na cama dele. Digo, você vai ficar aí, eu não quero saber de você mais aqui conosco. E ele começa a chorar. E aí começa, vovô, deixa eu deitar com o senhor só um pouquinho. Só um pouquinho. Prometo que eu não vou mais ficar pulando. Me perdoa. Mais uma vez, me perdoa. E aí eu pego ele novamente e boto na cama. Aí você já sabe o que acontece. Volta a pular de novo, volta a aprontar. E eu boto na cama de novo. Isso acontece várias vezes. E depois ele novamente vem com aquela desculpa e diz, vovô, por favor, me deixa deitar mais uma vez, somente mais uma vez. Eu digo, eu não vou botar mais você aqui. E ele começa a dizer outras coisas e vai cativando a gente, vai cativando. Quando eu penso que não, está lá ele na nossa cama, ele vai subindo devagarinho, está lá. Eu digo, parece que nós somos desse jeito com Deus. Aprontamos, mas Ele continua nos amando. E quantas vezes a gente não apronta por dia, às vezes? E quando nós aprontamos, não é só quando erramos, é quando deixamos de fazer aquilo que Ele pede que façamos. Quando desobedecemos os seus mandamentos. Quando Ele diz para a gente fazer uma coisa e a gente deixa de fazer, estamos desobedecendo. Mas o Deus eterno nos ama tanto, mas tanto, que Ele não quer nos ver longe dEle por nenhum instante sequer. Sabe por quê? Porque se nós sairmos da presença do Senhor, há um inimigo feroz que está à espreita se nós nos distanciarmos dEle. E que Ele é perigoso. Ele é sagaz, esse inimigo. E quando distanciamos-nos do Senhor, somos nós que nos distanciamos, não é Ele. Ele jamais se distancia de qualquer um de nós em qualquer momento. Mas Ele pede que nós tenhamos esse mesmo amor. Às vezes nos ferimos, às vezes nos constrangemos uns com os outros. Mas não é para nós suspendermos o amor um pelo outro nunca.
Essa questão é tão séria que na oração sacerdotal de Cristo ele diz: com a medida que nós perdoarmos, também seremos perdoados. E à medida que nós amarmos, também seremos amados. Erramos, mas assim como um filho aqui erra e é disciplinado pelo pai, deve ser, assim a Escritura Sagrada requer de nós. Isaac, de vez em quando, também a gente disciplina, porque amamos e não queremos que ele continue sendo desobediente ou mal educado. Então, para correção, a gente disciplina. E o Deus eterno nos disciplina diante dos nossos erros. Quando Ele pede que amemos uns aos outros, nós suspendemos o amor, nós temos facilidade de suspender o nosso amor por quem quer que seja. Nós amamos hoje e amanhã desamamos com facilidade, mas não é para ser assim. Salmo 77, versículo 3. O salmista ele fala a respeito desta situação. Ele diz: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Mais à frente ele vai falando sobre o seguinte, o versículo 4. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Versículo 5. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muito passados. De noite, recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais. Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua compaixão? É a oração de alguém aflito por causa de erros. É a oração de alguém aflito que está sendo disciplinado pelo Criador e ora pedindo a Deus misericórdia. Saiba que aquele a quem o Senhor disciplina, Ele disciplina porque Ele ama. As feridas que nós temos, elas não resolvem relacionamentos quebrados. E relacionamentos quebrados impedem que o amor flua. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22, o Senhor pede que João escreva a carta a uma igreja. A igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é fria e nem quente. Melhor seria que você fosse fria ou quente.
Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para abrir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou a ponto de eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, Ele fala para escrever a carta a Laodiceia, porque a Laodiceia, a igreja, era uma igreja morna, não tinha o amor, não refletia a presença do Cordeiro. A igreja era pobre de amor, era morna, era fria o relacionamento das pessoas. O Senhor demonstra aqui que a igreja está insuportável diante dele, pela frieza de relacionamento desta igreja entre as pessoas. E ele deixa bem claro que ele disciplina, porque ele ama. E neste caso da disciplina, as pessoas e nós abrindo-nos os olhos para sermos corrigidos pelo Senhor nos nossos relacionamentos. Neste caso, as pessoas podem ver mudanças significativas no caminho pela cura das nossas mentes, ou seja, da nossa alma e das nossas memórias. Nós podemos sermos curados das nossas feridas do passado. Hebreus capítulo 12, do versículo 17, do versículo 7 ao 17. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, se não são disciplinados, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período.
seguindo-lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercidos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, para que o nosso testemunho edifique. Esforcem-se para viver a paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança, como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar as bênçãos, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com alegria, com lágrimas, aliás. Então, nós somos disciplinados por Deus para o nosso bem. E às vezes, muitas vezes eu tenho orado ao Senhor, por mim mesmo. E peço ao Senhor se há algo na minha vida que precisa de disciplina para que eu mude. Eu digo, Senhor, se precisar, faça isto, para que possam em mim ver a imagem do teu filho. E nós precisamos observar e abrir os nossos olhos espirituais, que somente a Escritura Sagrada pode fazer isso conosco. O amor divino, ele se torna visível quando nós olhamos para o que o Senhor quer nos ensinar. Ontem nós tivemos no casamento do Guilherme e da Ana Luísa. Encontrei alguns amigos que muitos anos não os tinha visto. Inclusive alguns da Assembleia de Deus que se congregaram comigo lá. E conversando com um determinado irmão, já de idade, mais velho do que eu. Eu não sou tão velho, né? Mas ele é um pouco mais velho do que eu, mais experiente. E nós conversando a respeito desta questão da disciplina. E como Deus tem operado na vida de muitos que nos congregávamos juntos e que na época da nossa juventude, lá naquela igreja, nós íamos glorificar a Deus de coração. E me encontrei com alguns que hoje são pastores. Eu digo, a nossa juventude que estávamos naquela época, naquela igreja, quase todos hoje são pastores. Mas cada um passou por algumas dificuldades tremendas desde a nossa conversão. E ele disse, pastor Mendes, Deus me chamou de uma maneira dolorosa. Resisti, meus pais me levavam à igreja, eu ia, mas eu ia porque meus pais me levavam. Quando me tornei adulto, já não fui mais para a igreja, me desviei dos caminhos do Senhor. Mas houve um tempo que o Senhor me deu uma lapada tão grande que eu não tive como não ir aos seus pés.
E eu disse para ele: você sabe da minha história, que quando eu cheguei lá você já estava. E como eu cheguei na igreja? Moído pelo Senhor. Porque eu ia para a igreja e ficava protelando a minha decisão. Ficava protelando o dia em que eu entregava meu coração a Jesus. E eu já tinha plena ciência de que eu precisava tomar essa decisão. Mas aí eu me casei, tive filhos e continuava indo para a igreja. O coração já estava cauterizando. Estava muito bem. Mas um dia eu passei por um momento terrível, que somente eu indo aos pés do Senhor, em lágrimas, foi que Ele me socorreu. E aí eu tive que ir, como a ovelha que vai para o matadouro. E eu glorifico a Deus porque cada disciplina que o Senhor trouxe sobre mim valeu a pena. Mas valeu a pena. O amor divino, ele se torna visível quando nós buscamos a mudança através dos conselhos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não soframos à toa. O mundo traz sofrimento a nós, mas é permissão de Deus. Nada que vem sobre o ser humano não vem sem a permissão de Deus. E é para o nosso bem até o sofrimento. Porque muitas vezes nós só lembramos de Deus nos momentos de amargura. Nós só buscamos mais a presença de Deus de verdade, de coração, quando o negócio pega. É ou não é verdade? Porque quando está tudo muito bem, parece que a gente leva, como na brincadeira, a vida cristã. Se der certo, a gente faz. Se não der, Deus entende. Deus entende. Melhor do que a gente imagina. Como nós precisamos de disciplina para que a gente se corrija. Às vezes parece ser difícil. Tornar o amor divino, tangível, perene, de maneira que a gente não suspenda sobre as outras pessoas, ou este amor se torne palpável, algo que a gente possa ver. Ajuda quando entendemos que a essência do amor é valorizar pessoas e parar de desvalorizar as pessoas. A essência do amor de Deus é quando nós valorizamos um ao outro. Não é um amor de sentimento. É um amor que expressa através das nossas atitudes. É muito claro a ordem do Senhor Jesus aqui no capítulo 13, versículo 34 e 35, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, ou seja, todos saberão que vocês aprenderam de mim, se vocês se amarem uns aos outros. Nos valorizamos quando valorizamos pessoa, quando queremos o bem e fazemos o bem. Quando exercitamos o amor, nós acabamos valorizando, aliás, até verbalizando, melhor dizendo, palavras ou coisas que nunca certas pessoas ouviram antes. Porque não ouviram há muito tempo. Nossas palavras refletem isso também. Quando
retribuímos uma agressão com palavras mansas. Porque em Provérbio diz que a palavra branda desvia o furor. E às vezes as pessoas podem até se surpreender em perceber que nós a valorizamos. E para encerrarmos, qual é uma das maiores dificuldades que você tem em amar com este amor divino, que transparece através das nossas atitudes? Há alguma dificuldade? Todos nós temos. Qual é o padrão do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, o amor que Jesus Cristo quer que nós ofereçamos um ao outro, de acordo com esse texto bíblico que nós acabamos de ler? O padrão é o que Ele nos amou. Qual a consequência se nós amarmos uns aos outros assim, de acordo com o que Ele pede aos seus discípulos aqui? Que as pessoas verão Ele em nós. Então, que nós possamos aplicar nas nossas vidas, diariamente, o exercício deste amor. Ele não vem assim num passo de mágica. Ou você não vai conseguir, se você disser assim, a partir de hoje eu vou amar desse jeito. Não funciona assim. Esse tipo de amor, para nós, Deus nos amou assim. Ele decidiu nos amar. Porque Ele é amor. Mas nós precisamos exercitar no dia a dia esse amor. Ao ponto de isto acontecer de forma natural. Este amor, ele só nasce no nosso coração através de Cristo Jesus. Nós, pela nossa natureza humana, somos completamente incapazes. Então, somente Cristo Jesus pode fazer isto no seu coração. Somente Ele pode produzir este amor através do seu Espírito Santo. E aí nós podemos exercitar de maneira que ele cresce. Precisamos regar, e é você que rega, para que ele cresça em você. É você que aduba. Como, pastor? Comece a amar quem você acha que não merece o seu amor. Comece a orar por essas pessoas que você talvez não é tão simpático. Comece a agir de acordo com o que Jesus faria. Assim como Ele age em nosso favor, devemos agir em favor das pessoas que nem sempre somos tão simpáticos. E aí você, ou nós, naturalmente, podemos viver este amor, sem dificuldade. E as barreiras, elas começam a se dissipar quando nós exercitamos este amor. Não pense que este amor é fácil. Se torna fácil quando você exercita dia a dia. Mas no começo, gente, não é fácil. Fazer a vontade do Senhor nunca é fácil. Primeiro porque fazer a vontade de Cristo nós temos que suprimir a nossa. Então não é fácil abrir mão da nossa vontade. Portanto, o amor que o Senhor quer que nós nos amemos também não é fácil. Porque nós queremos amar somente quem merece o nosso amor. E não funciona assim o amor de Deus. Portanto, decida amar como Cristo te amou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai, graças te damos. Que teu Espírito Santo incomode nossos corações se necessário for. Mas queremos te obedecer. Obrigado pelo teu amor, que é tamanho, que de maneira que nós não conseguimos imaginar. Mas nós podemos desfrutar cada dia, se nós decidirmos de coração amar como o Senhor nos amou.
e nos ama. Pai, que o Senhor nos abençoe e abra os nossos olhos espirituais, de maneira que possamos perceber que a Tua vontade é a melhor coisa para nós e que traz alegria aos nossos corações. Por mais difícil que seja, a Tua vontade é a melhor escolha para nós. Portanto, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos encoraje, para que possamos viver de maneira obediente, dia após dia, diante do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer um convite bem especial. Diante do amor que Jesus Cristo tem por você, diante do amor que você ouviu hoje à noite aqui, Ele desceu dos céus, Ele abriu mão da sua glória, Ele se fez homem, para que Ele pudesse morrer na cruz por mim e por você. Portanto, saiba que Ele deu a vida por você. Ele tomou seus pecados ali naquela cruz. E a única forma de retribuir este amor é você entregar a sua vida nas suas mãos, confiar a tua vida a Ele. Tornando pública esta decisão, recebendo Ele como o teu Senhor e o teu Salvador, declarando publicamente que abre o teu coração para Ele. Portanto, se há alguém dentre nós que ainda não fez uma declaração pública de fé, declarando a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, e nesta noite você deseja de coração fazer essa decisão, levante a tua mão, quero orar por você. Há alguém esta noite aqui? Eu quero repetir esse convite, porque se houver alguém dentre nós com esse desejo no coração, eu não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto de fé. Se há alguém dentre nós com esse desejo no coração, de tornar pública a decisão, de abrir o coração e convidar Jesus Cristo a fazer parte da tua vida a partir de hoje, levante a sua mão, quero orar por você. Alguém? Se não, que o Senhor te dê uma nova oportunidade e que você pense bem sobre esta necessidade, porque todo pecador precisa tomar essa decisão de aceitar a salvação de Cristo Jesus.